A gente recebe aqui nos estúdios da CNA a assessora econômica da Confederação, Isabel Mendes. Vamos falar com ela sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que recuou nesse segundo trimestre deste ano e acumula aí uma queda de 3,5%. Isabel, seja bem-vinda mais uma vez. Prazer te receber aqui. Obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho desse resultado, né? Ele é um resultado que veio do segundo trimestre, com uma queda de 1,28%, acumulando, como você disse aí, nos 6 primeiros meses esse ano, quando a gente compara com o mesmo período de 2023, essa queda de 3,5%. Como é que a CNA avalia essa queda, terceiro ano seguido, né, do PIB do agronegócio? É importante sempre a gente falar, esclarecer, lembrar aqui que a gente está falando de agronegócio, né? Então a gente está falando o que é produzido dentro da porteira, setor primário, né? A agropecuária, mas também antes e depois da porteira. Parte de insumos, né, fornecidos para o setor primário, a parte de processamentos, beneficiamento dessa produção e toda a parte de agroserviços, né? Que é ali o escoamento, serviços financeiros, contabilidade, e é disso que a gente está falando aqui, né? Agronegócio. Em termos de resultado, né, para falar que, na verdade, nós tivemos os dois fatores que influenciaram aí para essa queda. Lembrando aqui que o PIB do agronegócio é o que a gente chama de PIB renda. Então, a gente está olhando para o que está sendo produzido, quantidade produzida, e também para os preços. E aí a gente teve um efeito negativo das duas partes. A gente teve uma queda em termos, né, da produção, principalmente a gente sabe, né, desde o ano passado a gente está acompanhando aí os efeitos do El Niño sobre a produção agropecuária, então afetou a nossa produção, lembrando que no início do ano passado a gente teve ali uma super safra de grãos, 320 milhões de toneladas, e agora para esse ano a gente teve aí uma queda de 22 milhões, né, 297 milhões de toneladas produzidas esse ano, com esse reflexo então na parte, né, principalmente no setor primário. E em termos de preço, né, a gente também tem um impacto negativo, né, se a gente falar, e aí eu vou falar já aqui do resultado da agropecuária, né, do setor primário, a gente tem uma queda também no preço das commodities, isso aí fala das principais, algodão, milho, soja, trigo, e só que a gente tem que lembrar por que aconteceu isso, porque na verdade a gente teve um resultado na oferta mundial, né, a safra dos Estados Unidos, uma recuperação da safra argentina, e com essa oferta mundial, então a gente teve uma queda nos preços das commodities, o que refletiu aí no PIB do segmento da agropecuária, né? A gente teve uma queda de 5,11%. E a gente tem uma participação importante, 27% do PIB do agronegócio vem da agropecuária e é ela que puxa os demais segmentos, para antes e para depois. Então, esse resultado aí acabou impactando, né, se refletindo aí nessa queda que a gente teve no trimestre e acumulando aí uma queda maior no semestre. Quais os setores mais afetados? Bom, a gente tem, então, quer dizer, nessas commodities principais, né, então o setor agrícola foi o que mais sofreu, mas é importante dizer que o pecuário também a gente tem aí, teve um recuo nos preços, bovinocultura de corte, de leite, suínos, né, avicultura de postura, né, os ovos, mas é bom lembrar aqui que em termos de produção, então se a gente fala de criação de bovinos, ovos, leite, aí a gente teve um aumento nessa produção, o que inclusive acabou atenuando, né, essa queda aí no valor bruto da produção, né, em termos do resultado do primário. Falando um pouquinho dos demais segmentos, então se a gente olha antes da porteira, a parte de insumos, a gente também teve uma queda, foi de 8,13%, mas a participação dos insumos é pequena no PIB do agronegócio, é só 5%. De todo modo, a gente teve uma queda nos preços de insumos importantes, como fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, rações, né? E em termos de produção, a gente também teve aí uma queda em alguns desses insumos. Parte de processamento, então, agroindústria, a gente também teve uma queda de 1,93%, queda nos preços, mas a parte de abates, abate, processamento, a gente teve um crescimento. Então, quando a gente, só para dar a visão geral, se a gente olha os segmentos, todos eles tiveram queda. Só que se a gente olha agroindústria, os dois ramos, agrícola e pecuário, agrícola teve queda, mas pecuária a gente teve um aumento, um crescimento, justamente porque a gente teve ali a parte de processamentos, né, de abates maior, carnes, pescado, laticínio, a gente já teve aí um bom resultado. E com isso, né, por consequência, a gente olha ali agroserviços, agrícola, teve uma queda, justamente porque dentro da porteira a gente teve uma queda nessa parte, principalmente de grãos, mas a parte pecuária, né, de escoamento dessa produção, dos serviços associados, aí a gente teve um crescimento no agroserviços. Mas, de todo modo, né, no balanço geral, então, a gente teve essa queda aí
para o semestre de 3,5%, considerando aí os 4 grandes segmentos que compõem o PIB do agronegócio. Bem rapidinho, a CNA também divulgou o valor bruto da produção. Qual o impacto para a agricultura? Pois é, valor bruto da produção a gente divulga mensalmente. O último a gente viu ali que a gente deve ter uma queda de 2,2%, né, em relação ao VBP de 2023. A gente está olhando aí o anual. E um pouco semelhante, né, bem semelhante, na verdade, com essa análise que a gente acabou de falar aqui, né? Ela foi puxada, na verdade, esse resultado menos negativo. Se a gente olha ali para trás, a gente estava com uma queda ainda maior e ele é menos negativo hoje justamente por conta da pecuária, né? Tanto na parte dentro da porteira, a parte de criação e mais fortemente a parte de processamentos, né? Então, por conta, mas principalmente olhando assim, parte de pecuária foi o que está puxando aí esse resultado melhor ou menos negativo, né? No VBP e também aqui no PIB do agronegócio. Esses anúncios negativos, essas quedas já eram previstas, Isabel, pelo setor? Sim, elas eram previstas justamente porque a gente já esperava um efeito negativo em termos de produção agropecuária, principalmente agrícola, né, por conta dos efeitos do El Niño aí, né? E então, com essa, como eu falei, né, essa redução a gente teve aí em termos dos grãos, né, principalmente milho e soja, a gente realmente teve aí uma queda bastante expressiva em termos de produção esse ano. A boa notícia é que a gente aguarda uma recuperação, né? Se a gente olha, a Conab hoje, ela prevê para o ano que vem um novo recorde de 322 milhões de toneladas de safra de grãos. Então, a gente já tem uma boa notícia em termos de perspectiva. Mas o que a gente esperava para esse ano era, de fato, ali uma queda, o que é preocupante porque, né, como você mencionou, isso vai significar um terceiro ano consecutivo de queda no PIB do agronegócio. Então, lembrando aqui que na época da pandemia, 2020, 2021, nós tivemos bons resultados, né, do PIB renda, e com isso o produtor rural ele acabou se alavancando, fazendo muitos investimentos. E depois a gente teve, né, a gente está aí no terceiro ano de queda consecutiva, então chamando a atenção, o CNA chama atenção, é muito importante essa gestão financeira nesse momento, né, para não cair na situação, por exemplo, de inadimplemento, renegociação de dívidas na medida do possível e, claro, gestão de risco. Eu acabei de falar que o que impactou foi justamente as adversidades climáticas impactando aí a nossa produção. E aí a gente aproveita para falar da importância das políticas agrícolas e uma delas aqui fundamental para a gente é o seguro rural, né? E a gente tem dentro do orçamento público a subvenção ao prêmio do seguro rural. A gente, nesse momento, inclusive, está discutindo o orçamento público para 2025. Ele tem um recurso bem inferior ao mínimo que a CNA aponta como ideal para ter para o seguro rural, né? Ele está com um pouco mais de 1 bilhão e o que a gente aponta como mínimo necessário para esse programa é de 4 bilhões para o próximo ano. A gente vai trabalhar nesse sentido, né, em sugestões de emendas, né, para que a gente tenha aí um recurso suficiente. Lembrando, a gente está com adversidades climáticas cada vez mais frequentes, cada vez mais severas, então é importante a gente ter gestão de risco e essa política, esse programa é fundamental para o setor rural, para a gente continuar, né, sustentar aí, e o produtor rural se manter na atividade produtiva. Expectativa de dias melhores. Isabel Mendes, assessora econômica da CNA, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada, Bruno. Um abraço a todo mundo e até a próxima.